Boa tarde a todos, esperando que todos possam estar bem. Vamos iniciar então o nosso estudo da tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29, e vamos estudar mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas para nossa harmonização, para nossa chegada virtual, nós vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 18. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Jesus, mestre amado, querido amigo, companheiro de todas as horas, eis-nos aqui mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso estudo, ao nosso aprendizado. E é dessa forma, Senhor, que nós rogamos que possamos contar com as vossas vibrações de luz e de paz a nos envolver. A todos nós, Senhor, que estamos ouvindo esse estudo agora, mas lembrando da amorosidade, das vibrações de luz da nossa mentora Alta de Souza, o nosso coração se une ao vosso, querida mentora. Mas acima de tudo, meu Deus, fonte eterna das nossas vidas, a vós elevamos os nossos pensamentos, rogando, Senhor,
que possa ser possível, que possamos realizar o nosso estudo. Envolve-nos, Senhor, sustenta-nos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, nós vamos dar continuidade em nosso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, hoje estudando os itens de 8 a 10, que são a prece, no caso é uma prece só, para os médiuns, onde Allan Kardec, no item 8, nos traz esse trecho de Atos dos Apóstolos, né, só que ele traz os versículos 17 e 18, e nós trouxemos pelo menos os itens anteriores que fala, né, daquela reunião dos apóstolos no dia de Pentecostes, para entendermos que naquele momento, né, a partir daquele momento de Pentecostes, fica registrado para nós, né, o início da mediunidade. Não vamos falar início em termos de início como uma origem, porque o mundo espiritual e o mundo físico que se interrelacionam, né, desde lá dos primórdios, lá dos homens, né, primitivos, essa relação, esse intercâmbio já existia. Mas, e por falar, né, ainda temos que lembrar que os espíritos superiores que coordenavam junto com Jesus toda todo o momento, né, dos primeiros seres na Terra, os seres humanos, né, assim falando, desde aquele momento o intercâmbio existe, né? Mas nós estamos falando do marco, né? Pentecostes é um marco para que nós entendamos que ali se faz, né, a palavra de Jesus quando se diz que o seu Espírito, né, o dom divino, aí sim, né, será dado a toda criatura. E Allan Kardec, ele vem no seu prefácio nos esclarecendo algumas coisas que nós vamos aqui meditar. Uma das coisas interessantes, e nós vamos antes disso pensar o seguinte: a mediunidade, ela é um dom, né? É uma faculdade que todos nós temos. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, coloca isso, né, bem claro, dizendo que todos nós somos mais ou menos médiuns, quer dizer, alguns de nós têm a faculdade, é uma faculdade orgânica, que tem uma abertura para a comunicação, né, com o plano espiritual, com os espíritos. E dessa forma, uns têm essa faculdade mais ampla, né, mais ostensiva, e outros menos. Mas todos somos influenciados pelos espíritos. Nós vamos nos lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade superior nos diz que nós somos diariamente dirigidos pelos espíritos, né? Eles penetram em nossos pensamentos, eles nos dirigem. Então, nesse momento, todos somos médiuns. Mas Kardec aqui, ele trata, né, do médium ostensivo, aquele que tem patente a sua faculdade. E nós vamos ver aqui, no item 9, lá no prefácio, que ele diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, ortogou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Então, todos nós possuímos a nossa vista, os nossos olhos, a vista corpórea, os nossos sentidos, né? E além disso, nós, pela ciência, nós temos os instrumentos que são capazes de ampliar a nossa visão, né? Tanto que o microscópio é aquele instrumento que nós podemos enxergar um mundo, né, microscópico, aquele mundo pequeno,
né, que nós não enxergamos com os nossos olhos físicos. Com o telescópio, nós podemos mergulhar, né, lançar o nosso olhar nas profundezas do espaço. Não é verdade? Agora, para penetrar no mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade. Esse sim, essa faculdade inerente ao homem, em que nós podemos, então, nos comunicar, entrarmos em comunhão com os espíritos. Ele vai dizer o seguinte, que também é importante para que nós possamos refletir. Os médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, os médiuns são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. O espírito, ele não tem mais o corpo físico, ele não pode se comunicar diretamente conosco. Para ouvi-los é necessário que haja o quê? Os órgãos materiais. Como ele não tem os órgãos materiais, eles se servem de quem? Dos médiuns, daqueles, né, que podem servir de instrumentos para eles. E eles podem, assim, ser intérpretes, né, os médiuns, serem intérpretes de transmitir a todos nós os seus ensinos. Conforme nós temos Francisco Cândido Xavier, através dele, médium, espíritos enviaram, né, seus ensinamentos, seus esclarecimentos que temos nos livros. Então, nós temos o quê? Nas mensagens, né, que nós lemos dos livros, os ensinos dos espíritos superiores. E Kardec vai dizer, santa é a missão que desempenham os médiuns, né, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Santa é a missão. Por que santa é a missão? É de uma pureza essa faculdade. Não que nós sejamos, não é isso que nós estamos querendo ver aqui. Nós não somos puros ainda, né? Mas a mediunidade é uma faculdade, é uma potência da nossa alma que vem de quem? De Deus. Né? Deus que nos outorga, que nos dá essa faculdade. Então, nós vamos nos lembrar, porque Allan Kardec, ele vem falando em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, no item 10, ele diz assim, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, temos que respeitar esse dom gratuito que Deus nos dá. Né? E não podemos usar de modo a profanar, né, essa faculdade que nos vem de Deus pura. E ele vai dizer mais à frente, os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar nesse mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médiuns o de que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Então, essa faculdade é um empréstimo, né? Muitos dizem que é uma graça, é um dom que Deus nos dá e que pode ser retirado a qualquer momento. Se essa faculdade é uma faculdade e que nós temos responsabilidade sobre ela, de cuidar dela, de respeitá-la, trabalhar santamente, religiosamente com ela, por quê? Porque os espíritos superiores vão, através de nós, que somos esses instrumentos, instruir os homens, ensinar
as leis divinas, divulgar a doutrina de Jesus. Então, nós não temos, o homem não tem o direito de fazer mau uso dessa faculdade. Por exemplo, de explorá-la de forma a vendê-la. Né? Como assim, Glória? Quantos de nós, quantas pessoas usam a mediunidade, né? E aqui nós não estamos criticando, nós estamos estudando de forma que possamos entender e trabalhar da maneira correta. Né? E cada um, segundo as suas obras, isso desde sábado nós aprendemos, lá quando o Marcos fez o estudo, né? Lá da abertura do livro Dimensões da Verdade de Joana, cada um vai colher aquilo que planta. Então, se eu recebo esse dom e trabalho mal com esse dom, por exemplo, colocando ali um baralho, né, de cartas e ali passando situações para outra pessoa que vai buscar, eu estou usando e cobrando, né, na verdade, é fazer uso daquilo como se fosse uma fonte de renda, como se fosse um trabalho, uma vida profissional. É a isso que eu estou me referindo, é a isso que Kardec quer dizer. Nós temos que usar o nosso dom, como está aqui no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz, dai gratuitamente, né, aquilo que você recebe gratuitamente, principalmente quando ele fala de um dom de curar. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Nós não temos como, né, usar a mediunidade para os nossos interesses. Esse é um ponto importante que nós temos que aprender. Um outro ponto também que Kardec coloca aqui para nós, ele diz assim, como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Então, como intérprete dos ensinos dos Espíritos, nós que nos colocamos à disposição para falar, né? Como o próprio médium, no trabalho da mediunidade, em diversas situações em que nós trabalhamos como intérprete dos espíritos, temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos. Se estamos falando em nome da doutrina, que nós sejamos atentos para que possamos falar exatamente aquilo que a doutrina espírita, exatamente aquilo que os espíritos nos trazem, porque nós não podemos falar daquilo que nós achamos. É exatamente isso, né? Intérprete dos ensinos dos espíritos, dos ensinos de Jesus. Nós temos que ter esse cuidado, porque os espíritos aqui, Kardec vai dizer, os médiuns têm que desempenham um importante papel na transformação moral que se opera, na transformação moral de si próprio em primeiro lugar, se auto-evangelizando. E quando nós vamos fazer a nossa evangelização para o outro, primeiro eu me evangelizo para que eu possa ter a moral para evangelizar o outro. E assim os bons espíritos nos usam de forma que possamos ajudar no progresso moral da humanidade. Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, da pandemia, para que nós possamos buscar o nosso interior, o ficar em casa, é o ficar na nossa casa interior, buscarmos interiormente e entendermos que somos espíritos, buscarmos entender qual o objetivo da vida, qual o objetivo da nossa função no mundo, para que nós possamos, então, a partir desse ponto, se não realizamos algumas tarefas, possamos dar
o passo à frente e buscarmos realizar dentro da família, como na sociedade, buscar trabalhar exatamente aquilo que Deus espera de nós, que é o cumprimento das suas leis. Então Kardec ainda vai dizer mais ainda para nós, nosso tempo está acabando, nós vamos entender, meus irmãos, que a mediunidade, nós temos que buscar entender que o orgulho, principalmente a vaidade, cuidar para que esses dois males que ainda trazemos, todos nós ainda trazemos, não atrapalhem a nossa tarefa. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, porque é um empréstimo de Deus, visto que lhe pode ser retirada a qualquer momento, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se obtém uma psicografia de um espírito elevado, eu não devo me orgulhar disso, porque, em primeiro lugar, a mediunidade que foi me dada por Deus é uma oportunidade para que eu me refaça como ser, como espírito, daquelas mazelas que ainda trago, das coisas erradas que eu cometi, das transgressões das suas leis, através desse dom, para que eu possa, então, me colocar diante dos olhos de Deus, diante de Deus, de maneira digna. Então, a mediunidade não convive com o orgulho, não convive com a vaidade, nem com o egoísmo. Ela pode ser retirada, se não a usarmos de maneira correta. Devemos agradecer a Deus, haver concedido esse dom para nós, para que nós possamos fazer esse intercâmbio com os bons espíritos. E Kardec diz assim: se dão lugar à crítica, não nos ofendermos, porque não são obra do seu próprio espírito. Quando nós temos a crítica de alguma coisa que nós fizemos, nós temos que ter a humildade. Kardec diz ao contrário, devemos reconhecer no nosso íntimo que nós não fomos um instrumento bom. Então, que nós devemos trabalhar as qualidades necessárias para que nós possamos afastar os maus espíritos das nossas tarefas. Porque a brecha que nós abrimos do orgulho e da vaidade é uma brecha enorme e nós estamos cercados por espíritos que ainda se comprazem no mal. Então, quando nós começamos a entender que algo que está ocorrendo conosco não está de acordo, não condiz com o que é do bom senso, nós devemos buscar a orientação daquelas pessoas que estão conosco na casa espírita, do dirigente da reunião, do dirigente da mediunidade, para que nós possamos juntos resolver e nos ajudar mutuamente. Então, Kardec traz essa prece no sentido de que o médium possa pedir a Deus que me preserve da presunção de me julgar, resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erro, sobre o valor do que eu obtenha, daquilo que eu posso obter através da psicografia, da psicofonia ou de outros modos, mas que eu não venha cair em erro. Pedir a Deus que me inspire sempre a ser humilde e que eu possa reconhecer sempre quando eu estiver sendo tentado. E é dessa forma, meus irmãos, que nós vamos terminando o nosso estudo, buscando todos nós sempre o estudo, a reflexão, a meditação, para que nós possamos, principalmente aqueles que trabalham na mediunidade, estarmos atentos para que nós possamos ser sempre instrumentos dóceis nas mãos dos bons espíritos, nas mãos de Deus, de Jesus. E é dessa forma que nós agradecemos, Senhor.
por todos os benefícios que todos nós recebemos através sempre dos esclarecimentos que nos trazem os bons espíritos. Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.